E aí, meu quarto ano querido, tudo bem com vocês, futuros detetives? Ah, futuros detetives, e olha que pelo que eu estou observando aqui, vocês vão ser excelentes detetives, viu? Com esse empenho todo, nossa, tô adorando de ver isso daí, viu? Parabéns, parabéns, futuro detetive diplomado, porque se continuar assim vai receber um diploma, viu? Meu querido, minha querida aluna, futuros detetives, que bacana, hein? Bom, temos aí alguns casos, né? Então vamos para o nosso primeiro caso, lição de casa 3, vamos lá? Ah, muito bem. Pega aí seu lápis, borracha, tudo que você tem direito, tá bom, futuro detetive? Muito bem, minha futura detetive. Detetive é curioso, detetive é observador, hein? Quer ver um treino para ser detetive? Observar as palavrinhas, se tem acento, tem que observar se escreveu direitinho, não pode esquecer a letra maiúscula no início da frase. Isso tudo é treino para ser detetive, de olho nos detalhes, combinado? Vamos lá então? Rex Holmes em O Mistério dos Bolinhos. A gente está vendo aqui, né? O Rex Holmes e o seu amigo, o seu ajudante, o Zíper. Logo no segundo quadrinho, a gente vê o Zíper muito ansioso, né? Ele fala, incrível Holmes, como desvendou o caso do sumiço dos bolinhos? O Rex está bem tranquilo, né? Está bem tranquilo. Aí o Zíper continua lá no terceiro quadrinho. A senhorita Diná preparava-o sempre à noite, pela manhã eles haviam desaparecido. Olha o sol, até o sol ficou, né? Ah, e agora? Mas o nosso querido amigo Rex Holmes estava tranquilo ainda, ó. Elementar, meu caro Zíper. Aliás, preciso abrir um parênteses aqui e explicar uma coisinha para vocês. Olha como é importante correção de lição de casa, né? A gente vai aprendendo também com a autocorreção. Além de arrumar o errinho na hora, né? Você já vai aprendendo outras coisas. Esta frase, elementar, meu caro, é muito famosa. Uhum. Sabe quem usava muito essa frase? O Sherlock. Então, usava e usa, né? Porque tem os livros, né? Então, o Sherlock fala assim: elementar, meu caro Watson. Elementar, meu caro Watson. Elementar, meu caro Watson. Ah, pegou, né? Continuando então, ó. Observe Zíper no segundo quadrinho da história, porque ele estava tão ansioso naquele momento. Presta atenção, meu futuro detetive, minha futura detetive. Não dá para eu adivinhar a sua resposta, existem várias possibilidades aí de resposta, tá bom? Use sinônimos para entender a minha resposta, para comparar com a sua resposta. Letra maiúscula, início de frase, ponto final. Aí já é um início aí, né, de uma correção. Eu escrevi assim, ó. Zíper estava ansioso porque queria saber como Rex Holmes tinha desvendado o caso. Então você poderia ter escrito de outra maneira, tipo, ele estava ansioso porque ele estava curioso, ele queria saber o que tinha acontecido, né? Quem roubava, né, os bolinhos da senhorita Dinah, ele queria saber, né? Ele sabia que o Rex já tinha desvendado e ele estava curioso, ele queria saber o que tinha acontecido. Cite alguns elementos dos quadrinhos, que são os desenhos, a fala, né? Que mostram que Rex Holmes foi inspirado no famoso detetive Sherlock Holmes. Gente, tá na cara esse aí, né? Usa até Holmes, né? Por que tá na cara? Olha, o casaco, a lupa, aquela capa, né? A capa xadrez, o chapéu, né, gente? Isso já remete, você já pensa no Sherlock Holmes, tá? Então, o casaco, a lupa, a capa xadrez, o chapéu, tá bom? A fala, elementar. Se você escreveu elementar, meu caro Zíper, elementar, meu caro Watson, pode ser também, ok? Muito bem.
Leia o final, ela é sonâmbula. Olha o zíper, né? Meu Deus, sonâmbula. Ela mesma comia, hein? Mistério solucionado. Olha ela lá, dormindo, né? Dormindo. Afinal, quem dava sumiço nos bolinhos da senhorita Diná? Muito bem, meu caro futuro detetive, a própria senhora Diná. Você reparou que eu coloquei um D maiúsculo, futura detetive? Futuro detetive, você reparou que tem acento no Diná? Ah, na palavra Diná? Muito bem, oxítona, né? Diná. Todas as oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens são acentuadas, não esquece. Então vamos lá. Nesse quadrinho há uma onomatopeia. Eu até escrevi aqui do lado, ó. Onomatopeia são aquelas palavrinhas que representam sons, batendo porta, soco, né? Em gibi, quando tem briga, lá tem o soco, né? Uma bomba explodindo, bum, né? Essas palavrinhas são chamadas de onomatopeia. Combinado? Então lá o sonzinho, né, aquele Z, Z, Z lá, é que ela está dormindo, não é verdade? Então, olha lá, você tinha que circular. Você viu que eu circulei agora? Ah, muito bem. Você tinha que circular lá no quadrinho a onomatopeia, com lápis de cor para ficar bonitinho. E depois você responderia aqui que o som de quem está dormindo, né? Muito bem, não é uma explosão esse som, é o som de quem está dormindo. Afinal, ela levantava e ela não resistia e ela comia os bolinhos. Sonâmbula, ela não lembrava. De manhã, quando ela acordava, ela não lembrava. Poxa vida, hein? Muito bem. A expressão de Rex, olha ele aí, ó. Olha o sorrisinho dele. Muito bem. Revela que ele ficou emocionado? Não, não é carinha de emocionado, não. Ele ficou em dúvida? Não ficou, não. Ele ficou aborrecido? Imagina. Ele ficou envaidecido ou ele ficou assustado? Gente, envaidecido é cheio de vaidade, orgulhoso, convencido, Ele estava com uma cara tipo assim, eu sou a última bolacha do pacote. Muito bem. Se você pintou com amor, carinho e capricho esse quarto quadradinho, pode ficar envaidecido também, porque você acertou. Muito bem. Agora, meus amores, futuros detetives, nós vamos estudar gramática, substantivos, coisa que eu já vinha falando para vocês, não é verdade? Bom, abrindo então na página 17. Quero explicar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que português, a língua portuguesa, que nós estamos estudando a nossa língua, né? Ela é uma ciência. Não sabia? Então eu vou te explicar. Português é a ciência das palavras. A gente estuda as palavras. É a nossa língua e é muito importante, sabe por quê? Porque a gente pensa futuro detetive através das palavras. Quando você está tentando desvendar uma pista, você não fica pensando através de desenhos, você pensa através de palavras. Por isso que precisa praticar leitura. Porque quanto mais você ler, mais palavrinhas você coloca aí na sua cabecinha, mais elaborado vai ser o seu pensamento. Tá vendo como é importante a leitura? Já tem vários ditadinhos, por exemplo, quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Tem que praticar leitura. Bom, aqui então, olha que bacana, nós temos uma cruzadinha lá na página 17 e a gente vai ter que descobrir lá o A, o B, o C, o D, né? E tem as pistas, né? Por exemplo, lá na página 17, deixa eu abrir aqui que eu não estou, tá assim, ó. A, nome da profissão de quem trabalha em investigações. Nossa, alguém que está como nós, trabalhando em investigações.
É, como que chama esse profissional? Vocês serão futuros tantã. Muito bem. Pro, eu vou ter que fazer, isso aí tá fácil, você vai aí, porque eu não vou dar as respostas, eu vou fazer a correção na próxima aula, tá bom? Você vai preencher essa cruzadinha com letra de forma maiúscula, tá bom? Muito bem, só que eu quero fazer algumas explicações antes de você começar a fazer, então nada de fazer ainda a sua cruzadinha, tá bom? O que são substantivos? Tudo na língua portuguesa, quando eu perguntar, são palavras. Substantivos são palavras. Não é a ciência, português não é a ciência das palavras? Então, substantivo e tantas outras coisas que eu vou falar para vocês, como adjetivos, artigos, verbos, são todas palavras. Muito bem, substantivo são palavras que dão nome para as coisas, para os seres, para os lugares, algumas qualidades, alguns sentimentos. Então, todas as palavrinhas que você colocar nessa cruzadinha serão substantivos. Muito bem. Antes de fazer a cruzadinha, fica ligado aqui em mim, futuro detetive, futura detetive, olha aqui. Isso não está no caderno, tá bom? São umas explicaçõezinhas que eu acho importante para você. Ah, que fofinho esse gatinho, né? Ah, eu também acho. Gosto de animaizinhos. Então vamos lá. Olha para esse gatinho. É um gato. Palavra gato, certo? Olha lá, gato. É um substantivo comum, gato. Quando eu falo assim, vi um gato. Nossa, você gosta de gato? É um substantivo comum. Eu estou falando assim de qualquer gatinho. Eu não estou falando de um gatinho específico. Eu estou falando de um gatinho, certo? Um gato. Você fala, nossa, né? Um gato, certo? Não é um gato específico. Muito bem. Bicicleta é o nome que a gente dá, né, para esse brinquedo que é maravilhoso, né? Muito bem. Bicicleta é um substantivo comum, bicicleta. Não estou falando de uma bicicleta específica, é um substantivo comum. Reparou que eu não coloquei letra inicial maiúscula? Não, eu só vou usar a letra maiúscula se for início de frase, tá bom? Mas se eu escrever uma frase assim, o gato é bonito, eu vou escrever a palavrinha gato com G minúsculo. É um substantivo, gato não é o nome daquele bichinho fofinho? Mas é um substantivo comum. Se eu falar alunos, olha que bacana, também substantivo comum. Os alunos gostam de estudar. Não falei de ninguém em específico, falei de um modo geral. Também é substantivo comum com letrinha minúscula. Se eu fizesse uma frase, os alunos gostam de estudar, eu ia escrever a palavrinha alunos com A minúsculo. Tudo bem? Agora, olha aí, né? A nossa querida Pronani, né? Nani. Quando eu falo Nani, eu estou falando num substantivo próprio. Eu não estou falando de qualquer pessoa. Eu estou falando de uma específica. Eu estou falando da Nani, da Pronani. Reparou que eu tive que colocar um N maiúsculo? Ah, muito bem. A mesma coisa. Se eu fosse falar, por exemplo, a Ana Júlia gosta de estudar, a Ana Luísa, eu ia escrever A maiúsculo para Ana, J maiúsculo, né, para Júlia, Ana Júlia, porque eu estaria falando de uma pessoa em especial. Eu não estaria falando de um modo geral. Se eu falasse Arthur, se eu falasse Camille, se eu falasse Danile, se eu falasse Davi, e agora eu vou falar todos, né? Se eu falasse Enzo, se eu falasse Felipe, se eu falasse Gabriel, se eu falasse Gustavo, que eu tenho dois, né? Se eu falasse Henrique, se eu falasse João Vitor, se eu falasse Leonardo, se eu falasse Lucas, se eu falasse Lucas, eu estaria falando de pessoas específicas, letra inicial maiúscula. Não, eu não parei ainda. Se eu falasse Luiz, eu poderia falar Luiz com S, eu poderia falar Luiz com Z, né, meus amores? Tudo com letra inicial maiúscula. Se eu falasse Márcio, se eu falasse Mariana, se eu falasse Max,
Se eu falasse Rafaela, se eu falasse Renata, se eu falasse Vitor, se eu falasse João, se eu falasse Pedro, gente, eu estaria falando de pessoas, em especial pessoas que nós conhecemos, não é verdade? E que a gente está, diga-se de passagem, morrendo de saudade. Tudo substantivo próprio. Se eu falar a palavrinha país, falei de um modo geral, comum, país, P minúsculo. Agora, se eu falar Brasil, eu não estou falando de qualquer país, eu estou falando de um específico, substantivo próprio. Deu para pegar? Deu? Deu mesmo, pessoal? Muito bem. Então, aqui a gente está vendo substantivo comum e substantivo próprio. Combinado? Bom, aqui então, olha, são as dicas da cruzadinha que você vai fazer daqui a pouco. Olha o exercício 1, eu vou explicar, depois você começa a fazer, certo? Tem aí algumas palavrinhas que estão destacadas. Você vai pintar apenas aquelas que são substantivo, ou seja, que substantivo são palavras que dão nome para as coisas, né? Então, quando eu falo assim, Suécia, é o nome que eu dou assim para um país. Quando eu falo praça, não é um nome que eu dou para aquele lugar assim, que a gente tem banquinho, tem árvore, mato, não podia, né? Mas, enfim, tem lá aquele lugarzinho, às vezes tem um brinquedinho, praça. Quando eu falo porão, eu imagino um lugar, né, mais escuro. Quando eu falo frio, todo mundo sabe quando eu estou falando frio, não é verdade? Agora, cuidado, existem aí, não vou falar quantidade, senão eu vou acabar dando a resposta, mas tem poucas palavras aí que não são substantivos, não são palavras que dão nomes para os seres, para as coisas, tá? Elas têm uma palavrinha aí que ela complementa o verbo, e tem uma que é verbo. Ah, vocês não sabem ainda, não tem problema, sabe por quê? Porque isso no quinto ano a gente vai ver muito, tá bom? Então vamos com calma, né? Ainda é quarto ano. Muito bem. Então você vai pintar as palavrinhas que são substantivo. Vai escolher entre as palavrinhas destacadas um substantivo no feminino e no plural. Muito bem, feminino e plural. Olha para esse exemplo que eu coloquei aqui. Como que eu sei que o substantivo está no feminino ou no masculino? Colocando duas letrinhas, A na frente ou O, ou um, ou uma. Então, quando eu falo rua, eu não falo assim, por exemplo, a rua está vazia, né? Eu não vou falar assim, o rua está vazia. Não, eu não falo o rua, eu falo a rua. Rua não é o nome que a gente dá para aquele espaço que passam os carros, não é verdade? Rua é um substantivo comum. A rua. Se eu coloquei o A na frente, rua é um substantivo feminino, tá bom? Se eu colocar as, é porque está no plural. Eu não falo as rua. Agora, ruas, eu falo as ruas. Ruas, então, é um substantivo feminino que está no plural. Existem outros exemplos aí que também são palavrinhas que estão no plural e são femininas. Quando eu falo trenó, sabe trenó? Que é puxado assim, né? O trenó. Se eu não me engano, acho que é no início do filme 1, Frozen, né? Que tem um trenó ali, não é verdade? Muito bem, trenó. Eu não falo a trenó, eu falo o trenó, pois a letrinha o na frente. Então, é substantivo masculino. Tudo bem? Pode ser uma também, né? Uma rua, é feminino. Eu não falo rua, né? Mas eu falo trenó. Deu para perceber? Então, se você colocar a letrinha A ou a letrinha O e deu certo, então o substantivo, se for com A, vai ser feminino. Se for com O, vai ser masculino. Pegou? Eu não falo os férias, mas eu falo as férias. Entendeu? Muito bem. Eu não falo a porão, mas eu falo o porão. Então, porão, masculino. Eu não falei os, então tá no singular.
certo? Singular, um, plural, mais do que um. Isso aí é matéria de terceiro ano, hein? Plural, singular, só estou relembrando aqui. Muito bem. Observe a cena a seguir. Acho que só um detetive pode resolver esse caso. Só um detetive qualquer, não é? Observe a próxima cena. Acho que só Sherlock Holmes pode resolver esse caso. Será que agora eu estou falando só de um substantivo comum ou eu já estou falando um substantivo próprio? Falei de uma pessoa em específico, não foi? Então, Sherlock Holmes é um substantivo próprio. Detetive é um substantivo comum. Eu generalizei. Agora, quando eu falo Sherlock, eu estou falando apenas dele. Então, substantivo próprio. Muito bem. Aqui está a explicação, né, dos substantivos comuns e dos substantivos próprios. Certo? Facinho, hein? Acho que você já pegou isso daí. Farei as correções depois na próxima aula, tá bom? Continuando aqui, quero fazer mais uma explicação importante. Substantivo simples, tá bom? E substantivo composto, também é fácil. Até o momento, né, eu estava falando de comum, né, substantivo comum, lembra disso? E próprio. Agora eu estou falando de simples e composto. Pro, o que é um substantivo simples? Uma palavra só. Composto, mais de uma palavra. Quer ver? Voltei para o gatinho, que eu gostei dele. Gato, a gente viu que é um substantivo comum. Gato é uma palavrinha só, é um substantivo simples. Olha para o arco-íris. Duas palavrinhas com um hífen, o hífen está ligando. Arco sozinho é uma coisa, íris sozinha é outra coisa. Juntei arco-íris, deu isso que você está vendo aí na tela do seu computador, do seu tablet. Muito bem. Duas palavrinhas formando uma só. Composto. Substantivo composto. Então, uma palavrinha, substantivo simples. Ah, professora, então deixa eu ver se eu entendi. A palavrinha gato é um substantivo comum e simples? Muito bem, futuro detetive. É isso mesmo. Olha aqui, coloquei uma listinha aqui só para você ver, isso não está no caderno, mas só para você ver substantivos, tá? Compostos. Mais de uma palavra, tá vendo? Ó, cana-de-açúcar tem 3, bem-me-quer tem 3. Olha só, sexta-feira. Sexta, sozinho é uma coisa. Feira, sozinho é uma coisa. Sexta-feira, junto, é outra coisa. Substantivo composto. O hífen, que é esse tracinho bonitinho, ele liga as duas palavrinhas para formar um substantivo, que é composto. Matéria-prima, arco-íris, arranha-céus, couve-flor, guarda-chuva, porta-chaves, guarda noturno, bate-papo, quebra-cabeça, corre-corre, reco-reco, cana-de-açúcar, bem-me-quer, bem-te-vi, né? Tudo substantivo composto. Fácil demais, né? Substantivo, presta atenção. Simples, uma palavra. Mais do que uma palavra para representar uma mesma coisa, uma única coisa, é substantivo composto. Bom, expliquei isso para vocês, certo? Então tá aqui, ó, arco-íris, sexta-feira, matéria-prima, arranha-céus, couve-flor, guarda-chuva, porta-chaves, guarda-noturno, bate-papo, quebra-cabeça, corre-corre, reco-reco, cana-de-açúcar, bem-me-quer, bem-te-vi. Pegou? Ótimo. Só que eu quero te explicar uma coisa. Não fica guardando assim que substantivo composto tem que ter hífen, tá? A maioria tem. Só que existem palavrinhas que também são duas em uma, só que elas não têm hífen. Passatempo é um substantivo composto e não tem hífen. Passa, sozinha, a palavra é uma coisa. Tempo, sozinho, é outra coisa. Passatempo, duas palavrinhas juntas formando um substantivo só, um substantivo composto. Manda-chuva, paraquedas, vai e vem, aguardente. Água é uma coisa, ardente é outra coisa. Pro, o que é aguardente? É bebida alcoólica, certo? Então, é uma pinga, por exemplo, né? Então, vamos lá. O que eu quero que você entenda? Que substantivo composto, normalmente, a maioria tem hífen, mas, ó, existem palavrinhas que não têm o hífen. Já vai entendendo isso, tá bom? Para você não achar que é só
aquelas que têm hífen. Bom, continuando, olha o exercício, que bacana. Você vai fazer aí, formar substantivos compostos. Então, couve mais flor, couve-flor. Guarda mais, aí você põe lá, sei lá, guarda-chuva, guarda-roupa, o que você quiser. Aí você escreve guarda-roupa, guarda-chuva. Você vai formar substantivos compostos. Tudo bem? Limão. Agora eu quero explicar mais uma coisa. Eu pus um limão aí. Limão é um substantivo simples, não é verdade? É um substantivo simples. É um substantivo comum. E também é um substantivo primitivo. Sabe por quê? Porque na nossa língua, a palavrinha limão, na nossa língua, não se origina, ela não vem de nenhuma outra. Limão é limão, não vem de nenhuma outra palavra. Só que existe, só por isso, então ela é primitivo, tá? Substantivo primitivo. A palavrinha limão é um substantivo primitivo. Só que da palavrinha limão, a gente pode fazer outras palavrinhas, como, tá? Limoeiro. A palavra limoeiro, ela é um substantivo derivado. O que quer dizer derivado? Vem de limão, certo? Limão não vem de nenhuma outra palavra na nossa língua. Então, limão é um substantivo primitivo, de primeiro, tá? Primeiro, primitivo. Limoeiro vem da palavrinha limão. Então, é um substantivo derivado. Pegou? Olha a flor, então. Flor também. Flor é um substantivo primitivo. Na nossa língua, não tem outra palavra que deu origem à palavra flor. Flor é a primeira, primitivo. Da palavrinha flor, a gente tem outras palavrinhas que vêm da palavrinha flor, derivam. Então, é um substantivo derivado. Floricultura, ó, floricultura é um substantivo derivado, vem de flor. Florista também é um substantivo derivado, vem de flor. Percebeu? Muito fácil isso, gente, muito fácil. Bom, aí você vai responder esse exercício aqui, ó, vento, substantivo primitivo. Da palavrinha vento, a gente tem, ó, a gente consegue derivar, formar, ó, ventania, ventinho, ventarola, tudo isso aqui é substantivo derivado. Bom, pedra, e pedra? Pedrinha, pedregulho, e não vou falar mais, tá bom? Porque daí eu tô dando as respostas. Bom, aí o exercício 6, olha que bacana. Então, aqui, ó, vira-lata. Você vai pensar, é próprio ou comum? É simples ou é composto? É primitivo ou é derivado? Vou repetir. Vira-lata, é próprio ou é comum? A gente escreve vira-lata com letra maiúscula? Não, comum. É simples ou é composto? Tem duas palavrinhas, então ele é composto. É primitivo ou é derivado? É primitivo, gente. Vira-lata, é primitivo, certo? Muito bem. Então, você, para fazer esse exercício, é muito importante. Você vai olhar cabeleireiro. É próprio ou é comum? É simples ou é composto? É primitivo ou é derivado? Vai fazer que é uma beleza, certo? Aí tem o exercício 7, para os craques, né, em investigação. Vocês vão formar aqui 5 substantivos compostos. Será que eu tenho, por exemplo, cartão correio? Obra, céu? Arranha? Opa, aqui eu já ia falar. Pombo, arco? Será que eu falo pombo, arco? Será que eu falo prima, céu? Será que eu falo obra, cartão? Então, não esqueça do hífen. Pode fazer o hífen colorido? Pode, porque caprichar é sempre muito importante. E um bom detetive, uma boa detetive, além de ser detalhista, é caprichoso. Muito bem. Depois vocês vão escolher um dos substantivos e fazer uma frase bem criativa com ele. Lição de casa, cheguei na lição de casa. A lição de casa, ela está na página 110 e na página 111. Tem esse livrinho bem bacana, né? O Detetive da Floresta, e tem aí um pedacinho da história que está lá no livro. Você vai ler, vai responder as perguntinhas e vai ter também alguma coisa de substantivo lá, facinho para você fazer, certo? Então, lá na página 110,
Vou abrir aqui. Tá lá, né, o textinho, e deixa eu ver aqui, ó, substantivos próprios, tá tudo muito fácil, você vai fazer numa boa, depois eu faço a correção, se ficar alguma duvidazinha, na correção, às vezes, né, é muito importante prestar bastante atenção na correção, porque às vezes é na correção que a gente tira uma dúvida, é por isso que precisa fazer a autocorreção, certo? Ela é muito importante mesmo. Bom, tá chegando o dia da nossa live, vai ser pelo Zoom. Eu, Titiriguro, a Pronani, não vejo a hora de ver vocês, bater um papinho, falar um oi, ver como que vocês estão, né? Enfim, quero ver vocês, meus futuros detetives. Se quero. Então tá marcada, né? A nossa live segunda-feira, 1h30. Então, não marca nada para esse dia, compromisso já com a gente, tá bom? Meus queridos futuros detetives, um super beijo, beijo virtual, pode. Se cuidem e até a próxima aula. Tchau, gente!